Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui no nosso programa Você e a Política, um programa aqui do PT, da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Hoje nós estamos recebendo aqui dois companheiros deputados, o deputado Vicente Cândido, que é o relator do projeto da reforma política aqui na Câmara, e o deputado José Guimarães, que é líder da minoria ou líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados. Nosso assunto hoje, basicamente, é a questão da reforma política, que é um assunto fundamental para que a gente tenha, no próximo período, uma eleição mais democrática, uma eleição que atenda mais aos objetivos da população, onde prevaleça cada vez menos o poder econômico dos candidatos. Porque na última eleição, 2016, nós vimos o quanto foi a influência do poder econômico. Por quê? Mesmo estando proibido o financiamento empresarial das campanhas, os mais ricos, aqueles que têm relações políticas com os setores mais ricos da sociedade, tiveram mais doações, puderam fazer campanha de uma forma privilegiada. Exemplo disso é o prefeito de São Paulo, João Dória, que ele mesmo colocou milhões de reais na sua própria campanha. Outro caso é o prefeito de Betim, que também colocou muito dinheiro na sua campanha. E tantos outros que fizeram da mesma forma. Então, hoje nós vamos aqui, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, de queda do governo, queda iminente do governo de Michel Temer, porque vai começar essa semana o debate sobre a denúncia que foi feita contra ele por Rodrigo Janot. Nessa situação é que nós vamos agora discutir a questão da reforma política, porque a qualquer momento pode ter novas eleições e, na pior hipótese, a gente espera que em 2018 a gente tenha essas novas eleições. Então, vou passar a palavra aqui, em primeiro lugar, para o Vicente, para ele nos dizer quais são os principais pontos que vão ser discutidos nessa reforma política. Boa noite, Zaratini, boa noite, Guimarães, é um prazer muito grande falar aqui com vocês, participar desse debate. Boa noite aos nossos internautas aqui do PT na Câmara, eu e a política, ou você e a política, ou nós e a política, nós juntamos todos aqui. Só nesse momento de um debate importante. Essa reforma política, ela diferencia das outras, diferencia da reforma trabalhista, diferencia da reforma da Previdência, que lá é uma reforma do governo, né? O governo que mandou para cá. Essa não, essa reforma do Congresso, da sociedade, conclamada há muitos anos pelo Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa arejar o sistema político, melhorar os partidos, oxigenar os partidos, fazer com que os partidos abram suas portas para a sociedade, para a juventude, melhorar o sistema eleitoral, instituir o financiamento público, né, propugnado pelo PT há muitos anos, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora instituir o financiamento público que dá isonomia, que dá condições de disputas, né, entre os candidatos com mais igualdade. Então tudo isso está no nosso relatório. Essa semana é a semana decisiva, Zaratini e Guimarães, aqui. Nós estamos chegando aí no próximo do recesso, e nós temos que votar na Comissão de Reforma Política, se possível essa semana começar a votar, e que a gente conclua no plenário da Casa aqui até 12 ou até 17, 18 de julho no máximo, para que possa chegar no Senado Federal no começo de agosto e o Senado deliberar sobre a matéria em agosto, setembro. Nós estamos conversando muito com os senadores para que, ao chegar lá essas medidas aqui, não precisa mexer, não precisa voltar para a Câmara, senão a gente corre o risco de não instituir medidas importantes para 2018. O que nós estamos focando nessa semana? O sistema de votação, tem uma onda aí do Distritão que nós vamos tentar barrar, nós estamos com uma proposta alternativa para 18, melhorar o sistema atual, preservar os partidos, garantir voto de legenda, garantir puxadores de voto, como a gente faz aqui historicamente. E queremos votar na comissão também a cláusula de barreira a partir de 18, a gente gostaria de votar muito também o fim de coligação já a partir de 18, mas talvez não tenha acordo, né, instituir a partir de 20. E queremos instituir um fundo democrático para financiamento da democracia, onde terá igualdade na distribuição dos recursos para todos os candidatos, a presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então esses são os pontos principais que nós vamos nos debruçar nesta semana. Tem outros pontos importantes no relatório, mas eu acho que por falta de tempo aqui, para não estressar muito aqui os nossos internautas, para que eles possam participar um pouco com a gente, vamos centrar nesses 4, 5 pontos, que é o ponto de negociação de acordo. Saindo aqui do debate, nós já vamos aqui fazer uma série de reuniões entre hoje e amanhã
para tentar votar já na quarta-feira algumas dessas medidas para que a gente possa concluir no plenário da Casa até 18 de julho, possivelmente. Muito bem, Vicente. Eu queria agora pedir aqui ao Guimarães, né, nós tivemos esse golpe, que foi um golpe dado para tirar a Dilma, tirar o PT, mas mais do que isso, para tirar os direitos do povo brasileiro. Vocês estão acompanhando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a entrega das riquezas do pré-sal, tudo isso está acontecendo. E no campo da democracia, esse núcleo que deu o golpe tem uma ideia brilhante que eles vão tentar aprovar aqui. Brilhante que eu digo entre aspas, né? Entre aspas. A opinião deles, né? É. A ideia deles é aprovar o chamado distritão, né? Eu gostaria de pedir ao Guimarães que explicasse o que é o distritão e por que nós temos que nos posicionar contrário a esse sistema eleitoral. Bom, muito boa noite aos nossos internautas e dizer, Lídia Zaratin e relator Vicente Cândido, que essa iniciativa é muito relevante, a TV PT na Câmara, porque dá a oportunidade de nós conversarmos, dialogarmos com aqueles que acompanham o nosso trabalho, na Câmara, fora da Câmara. Isso é muito importante para a nossa bancada, para os mandatos, para dar transparência e dar efetividade nas nossas ações aqui dentro. Ora, há uma onda conservadora aqui dentro que queria aprovar o distritão. Olha a ideia deles, os que deram o golpe. Bom, nós vamos aprovar o distritão, os partidos estão desgastados, a política está no chão e, portanto, agora tem que mudar tudo e vamos para o distritão. O distritão, como eles querem, é o eleitor vai votar no cara, seja ele de qual banda for, da direita, da esquerda, ou algum artista global que aparecer, ou algum trambiqueiro que aparecer por aí, e tira os votos e vem para a Câmara sem qualquer compromisso com a democracia, com o programa, com alguma ideia para defender aqui. Esse é o distritão. O distritão acaba com os partidos. O argumento de que os partidos estão desgastados e, portanto, precisa ir para o distritão é uma ideia ruim para a democracia. Porque, Zaratin, eu entendo que a democracia, para ser forte, pressupõe partidos fortes. Não tem democracia sem partidos fortes. Como tem nos Estados Unidos, republicanos, democratas, são grandes partidos que fazem a disputa. Tirar dos partidos a disputa é aniquilar com a democracia, com a representação. Portanto, nós temos que unir uma reforma que corrija as distorções partidárias, uma reforma que estabeleça ideias e programas, que acabe com essa pulverização partidária, que acabe com esses 30 e tantos partidos que existem aqui, para que os candidatos representem ideias. Tem dois donos para um deputado, o eleitor e o partido. Ele não pode vir para cá, para o partido, porque senão o cara chega aqui e fica mudando de partido na hora que quer. O distritão é isso. O deputado chega aqui e vai mudar na hora que quer, porque não tem mais fidelidade partidária, não tem coesão, não tem ideia, não tem programa. Portanto, ele vai fazer o que bem entender aqui dentro. Nós temos que desconstruir essa ideia do distritão e aperfeiçoar o atual modelo, como diz o relator. Aperfeiçoar o sistema proporcional, porque ele garante o voto. O eleitor vota no nome e vota ao mesmo tempo no programa partidário. Isso é importante. Por isso que nós estamos nessa força-tarefa. A bancada do PT, os partidos do campo da oposição, PDT, PCdoB, PSOL, a Rede, né, o PT, a bancada toda, nessa força-tarefa para ver se a gente consegue ganhar força e fazermos uma reforma política que aprofunde, radicalize na democracia, estabeleça o financiamento público, corrija as distorções do sistema eleitoral, estabeleça uma coisa que é fundamental para nós, cada cidadão um voto. Né? Então, nós temos que fazer as correções, diminuir os partidos. Eu penso que nós estamos no caminho certo, por isso que eu aposto muito que nós vamos dar conta dessa tarefa que a liderança do PT está comandando aqui na Câmara. Muito bem, muito obrigado, Guimarães. Acho que deu uma explicação boa aí, por que nós somos contrários a esse sistema mágico aí que o eleitor não vota mais no partido, nem no candidato do partido, ele vota só no candidato. E isso, para a democracia, é muito ruim. Tem muita gente do povo falando, eu não voto em partido, eu voto em candidato. Mas no fundo ele escolhe um candidato de um partido. Então, indiretamente, ele está escolhendo um conjunto de ideias que é a referência política para cada um de nós, para cada um dos eleitores. Vicente, eu queria que você desse uma explicada também nessa questão do financiamento público, né? Porque tem muitos deputados aqui que querem voltar ao financiamento das empresas, que é o motivo de toda essa crise que nós estamos vivendo, que está criminalizado. Hoje em dia, qualquer doação que foi feita por uma empresa,
o Ministério Público pode encontrar um motivo lá e dizer que é um crime. Tanto faz caixa 1, caixa 2, caixa... Fala Tanto faz, meu líder, só para... Tanto faz caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Tudo está criminalizado. Exatamente. E é impressionante, o relator, como é que ainda tem alguém que quer defender o financiamento empresarial. Nem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aceita mais isso. Mas tem algumas cabeças. Os mesmos do Distritão. Os membros do Distritão Querem aprovar o financiamento empresarial, que nós não podemos permitir isso. Então, Vicente, só para polemizar aqui nessa questão, quanto foi gasto na última eleição de 2014 e quanto que você está prevendo que deve ser o financiamento público e como que vai funcionar essa distribuição desses recursos, né? Como é que isso vai chegar nos partidos, como é que isso vai chegar nos candidatos, que é uma pergunta que todo mundo que apoia mesmo o financiamento público tem essa dúvida. Então, porque é importante, a última eleição foi muito cara. Como é que você está trabalhando essa questão no seu relatório? Então, Zaratini, primeiro que não tem a mínima condição, eu não consigo imaginar aqueles que pensam ainda que pode voltar ao financiamento empresarial aqui. Nós tivemos uma boa parte do escândalo aqui da Lava Jato por causa do financiamento privado de campanha. Nós tivemos na última campanha uma empresa só doando 400 milhões de reais para a campanha eleitoral de 2014, a JBS. Então, e a gente viu aí o que a gente está vivendo, quanto o Brasil está sofrendo com isso. O PT sempre defendeu, se pegar as votações anteriores aqui, já desde o nascimento do PT aqui no Congresso Nacional, e sempre defendeu lista pré-ordenada para baixar o custo de campanha e sempre defendeu o financiamento público. Se pegar as votações anteriores aqui, pode ver que todas as vezes a bancada do PT sempre votou fechada, por questões fechadas na nossa bancada com o partido, pelo financiamento público. Então não é de agora. E também a ação que o Supremo julgou da OAB lá no Supremo Tribunal Federal teve o mais irrestrito apoio do PT, porque o PT sempre achou que em algum momento ia acontecer algum escândalo com o financiamento empresarial. Então não é oportunismo, não é por causa dessa crise, nós estamos resgatando aqui uma bandeira histórica nossa. Então por isso, pela decisão do Supremo, nós estamos propondo um fundo misto, onde a maior parte o financiamento vem dos cofres da União, e estamos permitindo doações de pessoas físicas até R$10 mil para cada cargo, ou seja, em 2018 nós teremos 6 cargos, Presidente, governador, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal. Então cada cidadão poderá doar até R$10 mil se ele quiser doar para os 6 cargos. Estamos prevendo para financiamento em 2018 também uma doação de autofinanciamento muito pequena, para não distorcer, para não desequilibrar o jogo das campanhas, o desequilíbrio econômico, o abuso do poder econômico das campanhas. Então, para isso, nós estamos propondo um fundo que é a metade do que a gente gastou, que o Brasil gastou em 2014, um fundo de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, onde vai ter o dinheiro para presidente, para governador, para deputado estadual, federal e senadores, com a divisão baseada no peso das urnas, ou seja, a boa parte baseada naquilo que os partidos tiveram de votos em 2014 também. É uma maneira justa, e uma parte dessa divisão do dinheiro pelas bancadas atuais. Então, os partidos terão ali garantido os seus recursos a partir do dia 1º de agosto, à medida que a gente aqui aprovar, de 2018, à medida que a gente aprovar a lei. Então, isso é uma mudança radical. Então, o PT vai continuar propondo lista pré-ordenada, que o mundo faz assim. Nós temos 72 nações no mundo que trabalham com lista pré-ordenada, com programas partidários, com fortalecimento dos partidos, entendendo o PT que não existe democracia sem partido. O que nós temos que fazer é abrir o partido para a sociedade. O PT faz primárias, aliás, o PT faz prévias, faz convenções, faz encontros, congressos com milhares de pessoas, militantes, delegados participando pelo Brasil afora. Eu acho que os partidos deveriam copiar, por exemplo, essas ações que o PT faz para não ter medo de abrir o debate para a sociedade. Dentro do projeto de lei ordinária, a gente quer votar já ainda essa semana aqui na comissão, nós estamos prevendo a oxigenação dos partidos, ou seja, o partido para decidir os gastos que o fundo eleitoral vai passar para ele, o partido para decidir a lista pré-ordenada terá que adotar um dos 3 sistemas, ou convenção, ou prévias ou primárias, a maneira de você fortalecer o partido, entendendo que isso é importantíssimo para a democracia. Ou seja, o PT tem uma proposta de reforma política que quer debater com o Congresso Nacional e quer debater com a sociedade. Nós estamos propondo várias outras medidas, mas estamos focando nessa: financiamento, modelo de votação
democrático, fortalecimento do partido, fim de coligações, cláusula de barreira, ou seja, para a gente enxugar esse número enorme de partidos que tem, né? Essa mercantilização dos partidos, né, que virou uma grande negociata no Brasil e no Congresso Nacional. Ou seja, nós temos uma oportunidade ímpar, né, a partir dessa semana até o 12 ou 18 de julho aqui, né, da gente mostrar para a sociedade que nós estamos revitalizando a política, revitalizando a democracia, fortalecimento da democracia. Se depender do Partido dos Trabalhadores, nós vamos emplacar aqui esse intento que é muito importante nesse momento aqui de crise política no Brasil. Sabe que tem só mais um argumento ainda nisso, Diga. segundinho, que é o seguinte: o eleitor fala assim para nós, cidadão brasileiro, mas o recurso vai bancar as campanhas, vai tirar dinheiro da saúde, da educação, da irrigação, das políticas para bancar a política. A democracia, ela tem custo. Nós preferimos um fundo entregue ao TSE, controlado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com fiscalização extrema do Ministério Público Eleitoral e do próprio controle do Tribunal Superior Eleitoral, do que ficar essas campanhas bilionárias que existem por aí. E até porque, na proposta do Vicente, tem uma outra questão importante, né? Que é o autofinanciamento. Nós temos que botar trava também, porque os grandes empresários bilionários, como você citou, o prefeito de São Paulo, depositam lá 8 milhões, 7 milhões. De onde é que vem isso? Até a pessoa me perguntou, será que foi do bolso dele? Portanto, essa coisa desarrumada que está aí, nós temos que arrumar. Então, convencer o eleitor de que é preferível um sistema assim, para dar transparência, do que ficar fazendo caixa 2, caixa 3, caixa 4. Tudo bem. Eu queria só entrar, viu, Guimarães, numa outra questão. O Vicente já falou um pouco dela, que é a questão das coligações, né? E da cláusula de desempenho. Coligações são coligações nas proporcionais, ou seja, coligação para vereador, deputado estadual, deputado federal. Nós não estamos tratando aqui das coligações para prefeito, governador e presidente. E também a cláusula de desempenho. O que é a cláusula de desempenho? É estabelecer um mínimo que cada partido deve ter para conseguir sobreviver politicamente. Então, um partido que não chega a atingir esse percentual de votos, ele não é que ele fique extinto, mas ele deixa de receber verbas do fundo partidário e deixa de ter o tempo na televisão. Ou seja, ele perde muito aí nesse processo. O Guimarães, que é o líder... Perde o filé mignon. Perde o filé mignon. Né? Aliás, quem abriu essa porteira foi o Supremo Tribunal Federal, que há 10 anos atrás declarou que isso não poderia acontecer por uma lei ordinária. Eles estão fazendo agora a minha culpa. Viu? Está fazendo a minha culpa. Mas 10 anos depois. E já estamos com mais de 50 partidos no Brasil. Só aqui na Câmara, 28 partidos com representação. Então, Guimarães, a pergunta é a seguinte, quer dizer, você está lá dialogando com os outros partidos que também são da oposição, o PCdoB, o PDT, né? O PDT é um partido médio, o PCdoB tem uma bancada pequena, você dialoga também com a Rede, que tem muito poucos deputados aqui, e com o próprio PSOL, que tem, se não me engano, 6 deputados. Então, como é que isso está sendo conversado com esses outros partidos da oposição? Líder, primeiro que a cláusula de desempenho vai ser um duro golpe nessa pulverização partidária que existe. Partido por tudo quanto é buraco. E o negro troca de partido como se troca de camisa aqui. E é mais grave, quando troca de partido, leva o tempo de televisão e o recurso do fundo partidário. Na medida que você estabelece a cláusula de desempenho, você obriga o partido a existir em pelo menos 9 estados. E qual é a ideia desses partidos? PT, PCdoB, PDT, PSOL, Rede. Todo mundo está convencido de que nós podemos estabelecer uma seguinte regra: 1,5% nessa próxima eleição. Para o partido existir com todos os direitos aqui, ele tem que ter pelo menos 1,5% do eleitorado distribuído em 9 estados. Depois 2% e depois 3%. É, portanto, uma regra bem transparente. Porque se você... 80% desses partidos que existem aqui na Câmara, que atualmente são 28, eu duvido que eles tenham 1,5% dos votos espalhados em 9 estados. Já cai pela metade. Portanto, nós vamos ter uma moralização partidária com essa cláusula de desempenho. O PCdoB está colocando que é importante, está disposto, o PDT também. Eu penso que a gente já avançou bastante no campo da esquerda para aprovarmos a cláusula de desempenho, que é o que está na proposta do Vicente. É isso aí. Bom,
Então é isso, gente. Nós estamos nesse esforço agora. Vicente deve apresentar essa semana o relatório e já vai a voto, Vicente? Já vai a voto. Na verdade, o relatório existe, já foi apresentado, nós estamos agora costurando, né, negociando pontos do relatório. Faço um cumprimento de votos na comissão, espero que a gente consiga marcar para quarta-feira agora aqui na casa, já a votação aqui na casa. Eu acho que a gente constrói de hoje até amanhã à noite. Está fácil, já está bem avançado, conversamos já bastante com os líderes, com os presidentes de partidos, para que a gente possa ir a voto e já dentro de um acordo. É isso aí. Então, fique atento aí, acompanhe. A gente sabe que a situação política da presidência da República é caótica, né? Nós vamos batalhar aqui no plenário essas denúncias contra o presidente da República, que nosso objetivo é fora Temer em primeiro lugar, mas nós queremos também que a gente possa avançar no sentido da reforma política, porque o dia de amanhã é que a gente tem que ter uma eleição democrática. A eleição democrática, ela é uma eleição que pressupõe igualdades de recursos financeiros para os candidatos. Ou seja, tem que ter um patamar mínimo de igualdade que permita que as campanhas aconteçam. Chegaram duas perguntas aqui. Uma é exatamente essa que o Guimarães já respondeu, né? Que a Sônia Costa perguntou se deve-se usar recurso público para bancar campanha. Então, o Guimarães já falou. Quer dar uma palavra sobre isso? Olha, o mundo é assim, Zaratini. Deve ter uma, duas, três nações que talvez só o Japão que eu vi até agora que não tem recursos públicos, recurso privado, candidato rico. É um modelo que a gente deve seguir, o mundo não segue. Estados Unidos é recursos privados, mas tem lei que permite recursos públicos. Por um acordo político, os partidos acabam usando o privado. Mas tem muitas doações de pessoas físicas, né, que a gente morre de inveja. Por exemplo, o Sanders, na pré-campanha ali com a Hillary, arrecadou $200 milhões. O Jeb Bush, do outro lado, que era o opositor dentro do Partido Republicano, arrecadou $100 milhões de pessoas físicas. Pela internet, né? Então também tem esse lado democrático, pela internet, tá certo? Então, do resto do planeta, todas as nações democráticas têm financiamento público. E a pergunta para a nossa companheira Sônia é a seguinte: quanto custa uma crise para o país? Essa crise da Lava Jato é basicamente financiamento de campanha. Lógico que tem gente que se preocupa com isso e vai responder. Mas não tem preço, né? Uma crise como essa, acabando com as empresas, com nossos ativos, com os empregos, por causa de um sistema político errado que a gente precisa consertar. Acho que é essa pergunta, essa conta que a gente tem que fazer. Muito bem. E aqui também outra pergunta, Vicente, da Maria Camargo: se candidato réu poderá ser candidato? Não, tenho já até um julgado do Supremo, que a gente acha errado, mas está valendo até agora. Se for condenado em segunda instância, ele não poderá ser candidato. Enquanto ele tiver direito de defesa, enquanto não for transitado e julgado, ele poderá ser candidato, porque você não poderia condenar uma pessoa se ela não tem a lei da ficha limpa, né? Que é a lei da ficha limpa. Mas teria o devido processo legal. O devido processo legal, tem essa decisão decisão do Supremo que está sendo contestada. Que... O próprio Supremo está revendo a posição deles, que diz que em segunda instância já é transitado e julgado. Isso conflita com a Constituição Federal, que aliás a casa aqui pode rever isso a qualquer momento. O próprio Supremo está revendo isso. Ou seja, você só não pode ser candidato no transitado e julgado, e hoje seria na terceira instância, que seria o correto. Mas a princípio está valendo essa decisão do Supremo. Só quem for condenado em segunda instância que não poderá figurar. E você tem um direito de defesa politicamente e juridicamente enquanto isso. Tá certo. E, bom, a cláusula de barreira, acho que já falamos aqui. O Cid Lúcio, né, que pediu para explicar a cláusula de barreira. Só um Guimarães, ele já... Um adendo, então, é o seguinte: se a gente instituir em 2018 que os partidos terão que ter pelo menos 1,5% em 9 estados, Guimarães, nós vamos diminuir 10 ou 12 partidos já. 28 cai para 18. Faz uma limpeza geral, né? Isso. Na hora de aumentar para 1, para 2, 2,5, a gente passa para 14 partidos. Nós estamos numa questão progressiva até 26, que a gente teria aí, aplicado até 26, 3%, nós vamos ter de 9 a 12 partidos, que é contingente com a democracia. A França Isso não significa, né, Vicente, que vá se impedir o partido de existir. O que não pode, ele ter desculpa falar uma expressão que é muito espalhada no Ceará, essa esculhambação que é o seguinte: o cara tem um partido, 2 deputados, ele começa a ter direito ao recurso do fundo partidário e começa a leiloar o partido aqui dentro. Isso é que não pode. Por isso que nós temos a nossa reforma, é para moralizar os partidos também. Então, Guimarães, olha, só para entender, é o seguinte: existir partido pode existir
1000. Claro. Ele não pode ter, se ele não representa ninguém, não pode ter privilégio, não pode ter estrutura. O fundo partidário hoje está irrigando recursos para 10 partidos há 10 anos que não elege vereador nem de cidade pequena. Nós temos que cortar isso, porque isso vira um bom negócio. Tá? Então, liberdade partidária vai ser garantida na Constituição Federal. Quem eleger gente, quem tiver representante legítimo, terá acesso à estrutura partidária, né, a tempo de televisão e também ao fundo partidário. Caso contrário, é uma mercantilização que não ajuda em nada. Então, é isso que nós estamos acabando. É isso que nós queremos diminuir para a gente moralizar esse sistema partidário no Brasil. Muito bem. Então, gente, a gente queria aqui agradecer a atenção de vocês, a liderança do PT, através do nosso Facebook, através dos nossos meios de comunicação aí, pode ser usada, pode ser acessada, né? E quem tiver dúvida, pergunta, quiser fazer algum questionamento sobre as nossas posições, sobre as nossas intervenções, pode ficar à vontade. Aqui no PT nós temos aqui a porta aberta, transparência total, e quem quiser pode mandar as perguntas. Agora nós estamos encerrando o programa, porque as coisas aqui estão acontecendo, muitas reuniões aqui hoje. Até porque a gente não está cuidando só da reforma política, né? Tem uma crise de grandes proporções, daqueles governo Temer já acabou. E aí nós temos que catucar cada vez mais. Exatamente. Então nós vamos encerrar por aqui, mas fiquem à vontade que se mandarem as perguntas, nós vamos dar um jeito de responder para vocês aí, de alguma forma, através dessas redes sociais. Tá ok? Muito boa noite aí. Obrigado, Vicente. Obrigado, Guimarães. E um grande abraço a todos.